Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à penúltima semana de aula. Teremos ainda 3 semanas, mas de aula de conteúdo são 2 semanas, né? Esta e a próxima. Nesta semana a gente vai ver as variáveis aleatórias contínuas e os seus respectivos modelos ou distribuições de probabilidades, assim como a gente fez com variável discreta. E na semana que vem a gente vai ver a distribuição normal, que tem uma característica especial, então ela merece uma atenção maior, e ela fecha o conteúdo da nossa disciplina, ficando a última semana antes da prova para resumo, revisão, exercícios, aula de tirar dúvidas e etc. A prova está prevista para o dia 20 de junho. Os dias 20 e 21, que a gente sempre deixa disponível 2 dias. Bom, o que é que a gente precisa conhecer agora, né? Dado que a gente já conhece as variáveis aleatórias discretas, que foi o nosso assunto na semana passada. Perdão, alguma coisa está irritando meu olho. O que a gente viu de variável aleatória discreta é que, primeiro, a variável aleatória ela sempre vai ser uma função associando elementos de um espaço amostral a um conjunto dos números, sejam eles reais ou naturais. No caso da variável aleatória discreta, né, essa função, né, ela faz associação com o conjunto dos números naturais. Já as variáveis aleatórias contínuas, né, vai fazer uma espécie de associação ao conjunto dos números reais. Só corrigindo que a variável discreta, na verdade, ela faz uma associação com números inteiros. Né? Como a gente sempre pegou exemplos da parte positiva, então a gente sempre tem feito associação com números naturais. Mas voltemos à variável contínua. Né? Sempre fazendo esse paralelo, o que é que a gente tinha na variável aleatória discreta desde o início? A variável aleatória discreta, eu percebia que era um x maiúsculo e que eu conseguia enumerar os valores que x poderia assumir e, consequentemente, cada uma de suas probabilidades. E aí eu tinha uma função de probabilidade, né? Tinha uma tabela de distribuição de probabilidades e sua respectiva função de probabilidade. Na variável contínua, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a ideia de continuidade, né, que é a mesma ideia dos conjuntos dos números reais, é de que em cada intervalo numérico eu posso colocar infinitos valores. Se eu posso colocar infinitos valores em qualquer intervalo numérico, então eu não consigo fazer essa enumeração. X igual a 0, 1, 2, 3. Não vai dar. Não vai dar porque entre 0 e 1 tem infinitos valores. Então, só aí você já quebra essa ideia. Então, como é que eu posso construir uma função de probabilidade se eu não consigo encontrar os valores que a variável pode assumir? Então, eu não vou conseguir uma função de probabilidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente com relação às variáveis aleatórias contínuas é que eu não tenho uma função de probabilidade. Sim, uma função de densidade probabilidade. É a função de densidade, né? As quais chamamos carinhosamente de FDP. Função de densidade de probabilidade. Como é que funciona essa função? Primeiro, uma função de densidade é uma função contínua, senão não estaríamos trabalhando com variáveis aleatórias contínuas. Tá, não coloquei quem é a função, né? Assim como a gente fez na variável contínua, na variável discreta, tá? A função é uma f de x. Tá? Função, e aí sim, essa função, tá? Ela é uma função que vai associar os elementos do conjunto dos números do espaço amostral. Tá?
qual é o conjunto dos números reais. De que forma ela faz isso? Né? Bom, essa minha função, que é a f de x, ela tem propriedades. Propriedades, escreve direito, Moisés. Propriedades. Primeira propriedade. Deixa eu lembrar primeiro quais são as propriedades lá da variável discreta. Também tinha duas propriedades. A primeira propriedade é que aquela função de probabilidade ela era sempre positiva, maior ou igual a zero. O que é que eu vou falar para vocês aqui? F de x também maior ou igual a zero. Primeira propriedade, ok. Segunda propriedade. Vamos relembrar o que é que acontecia com a segunda propriedade da minha função de probabilidade lá na variável discreta. A soma das probabilidades, ou a soma das funções aplicadas aos valores que x pode assumir, tinha que ser igual a 1. Né? Somar todas aquelas probabilidades ser igual a 1. Aqui também, a soma tem que ser igual a 1. E como funciona essa soma aqui igual a 1? Perdão, deixa eu voltar lá. Tá. Como funciona essa soma igual a 1? Aqui eu estou trabalhando com variável contínua. Então, eu tenho que fazer uma soma contínua. Lá eu tinha somatório de f de x igual a 1. Como é um somatório contínuo? Se o somatório discreto é o somatório contínuo, aí é que vem a parte boa. Integral. Olha que bacana. Integral, a soma contínua é a integral. É a integral de quanto a quanto? Integral de menos infinito a mais infinito. De f de x dx. Isso aqui tem que ser igual a 1. Bonitinho, né? Integral de menos infinito a mais infinito de f de x dx igual a 1. Cabe um desenho aqui, mas eu não vou fazer esse desenho agora não, porque depois vocês vão ver como é que funciona essa ideia do desenho. Né? Essa função de probabilidade, tá? Então, como ela é contínua e ela está associada à integral, tem algumas características interessantes. Por exemplo, quando eu vou calcular a probabilidade. Calcular probabilidades, certo? Vai ser da seguinte forma. Se eu estiver em qualquer intervalo, quiser calcular uma probabilidade nesse intervalo, tá? X aqui é uma variável aleatória contínua, tá? X maiúsculo continua sendo variável aleatória. Neste caso aqui está sendo contínua, tá? Eu vou só colocar aqui só para entrar no contexto. X variável aleatória contínua. Apenas vai entrar no contexto. Então, quando eu quiser calcular uma probabilidade de X estar entre A e B, como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcular uma F. Tá? Eu vou calcular essa F, só que eu não vou calcular essa F em um ponto específico, porque eu estou no intervalo entre A e B. Como é que eu faço para calcular essa F nesse intervalo A e B? Esse cálculo da probabilidade, no caso da variável aleatória contínua, também vai ser feito através da integral. A integral, aí sim, os limites da integral, né, são A e B, e é a mesma integral de f de x dx. Calcular essa probabilidade aqui é calcular essa integral aqui. Tá, aí eu te pergunto,
Ah, e se eu quiser calcular uma probabilidade pontual? Vamos tentar calcular. Qual é a probabilidade x igual a um determinado valor A? Vou colocar C só para ficar diferente do que já tem aí. A probabilidade de x ser igual a C é como se você estivesse calculando a probabilidade de um intervalo pontual. Não é mais um intervalo, é só um ponto. É como se o intervalo começasse e terminasse no mesmo ponto. Tá? Isso aqui é a integral de C até C de f de x dx. A gente sabe, por definição da integral, né, que sempre que os limites inferior e superior da integral forem iguais, essa integral é igual a zero. Então, qualquer probabilidade pontual é igual a zero. A gente não calcula probabilidades pontuais. Isso quer dizer, então, que não vai fazer diferença eu calcular a probabilidade de A menor ou igual que X, menor ou igual que B. Vai ser igual a eu calcular a probabilidade de A menor ou igual a B. Tem que, aqui é só menor, tá? E aqui é menor ou igual. Mas é a mesma coisa. Ou seja, não vai distinguir, tá? Não vai distinguir ser menor ou menor ou igual no cálculo da variável contínua. Tá? E por fim, tudo é igual. O que eu estou colocando aqui nessas igualdades é que não faz diferença você colocar menor ou menor ou igual. Porque a probabilidade de se for igual, ela é zero. Então, não vai fazer diferença nenhuma na variável contínua. Tá? Então, na discreta faz diferença. Na contínua não faz diferença. Tá? Na discreta você inclui ou não inclui aquele ponto. Aqui você não tem problema. Vai ser todo o mesmo desenho, tudo a mesma coisa. E o que é cada uma dessas coisas? Aí é que vem a parte boa. Aí é que vem a parte do Jamboard. Porque aqui agora, o que você está calculando, na verdade, é isso daqui. Vamos supor aqui os eixos, tudo bonitinho, né? Aqui é o x e aqui é o f do x. Perdão. Aqui é o contradomínio, né? Que aí a gente acaba trazendo para cá. E quem é esse f? A função f é uma função f qualquer, tá aqui, tá? Ela vai obedecer a determinado critério. E se eu tiver aqui dois pontos no eixo x, vou chamar isso aqui de A e esse aqui de B, tá? A integral de f de x dx no intervalo entre A e B, ou seja, isso daqui, não, isso daqui, integral de A a B de f de x, que é essa probabilidade daqui, é essa área daqui. Resumindo, calcular a probabilidade de uma variável aleatória contínua em um intervalo A e B é calcular essa área abaixo da curva da função. Dependendo da curva, você pode calcular a área utilizando os métodos geométricos conhecidos, né? Pode ser a área de um quadrado, de um retângulo, de um paralelepípedo, de um triângulo, a área de um trapézio. Né? Todas essas áreas são possíveis e fáceis de calcular quando você conhece essas suas fórmulas do cálculo da área. Mas quando você não conhece a fórmula exatamente, mas sabe o comportamento da função, ou seja, sabe a equação que está associada à função, então você vai utilizar da integral para o cálculo da área. Né? Você também pode utilizar a integral para calcular a área, mesmo sendo ela um quadrado, um retângulo, um trapézio ou uma figura geométrica cuja área é conhecida. Tá? O que é interessante é que você consegue calcular a área, tanto por meios geométricos, como também por meio de integrais. Né? Nestes casos. Né? Os casos quando a função você não é tão conhecida, você calcula através de integral mesmo. Então, ok.
A gente já viu que existe essa diferença da variável discreta para contínua, né? A variável contínua tem uma FDP, função de densidade, né? Que também a notação é f de x. Lá na variável discreta a gente usa f de x por conta da nossa apostila, porque na verdade a notação que é mais utilizada em todos os livros, para toda a literatura que você pode encontrar, é p de x. Mas tudo bem que seja f de x. O interessante é que você identifique que a variável é contínua ou que ela seja discreta. E aí, o comportamento dela é quem te diz se ela é discreta ou é contínua. Outra coisa, né? As propriedades são idênticas, são as mesmas. F é sempre positivo e, no caso aqui, a integral de menos infinito a mais infinito é igual a 1, tá certo? O que difere agora é o cálculo das probabilidades, porque, na verdade, você não pode calcular uma probabilidade pontual. Então, você sempre vai calcular a probabilidade e o intervalo. Essa probabilidade vai ser essa integral, que vai ser, por fim, uma área. Cálculo, probabilidades em variáveis aleatórias contínuas. É o cálculo, a área sobre a curva definida por f, que é a função, que é a f de p. Vamos ver o que diz o nosso material, mas antes vamos falar da esperança da variância, que é a mesma coisa. Tá? Antes de ir para o material, vamos. Tá. Além da função, porque eu fui aqui só em função de densidade, né? A gente tem também, né, sempre consegue encontrar, né, a função distribuição acumulada. Então, a distribuição acumulada, que é aí representada por um F maiúsculo. A gente já sabe, desde a variável discreta, né, que a função acumulada aplicada a um determinado ponto x, na verdade, é a probabilidade de x maiúsculo variável aleatória ser menor ou igual do que esse ponto x. Sempre foi isso. Né? Mas a gente sabe também que probabilidade aqui, pela nossa definição, né, é a integral. Como é, ou como seria essa integral aqui? Essa integral, ela seria, como a integral menor ou igual a x, então você vê que o teu intervalo ele vem de menos infinito e para nesse ponto x. Né? Então, ele vem de menos infinito e para nesse ponto x. Né? A função é a mesma, f de x dx. A única coisa que o material chama a atenção é que, como faz uma mudança de variável, aqui ele fala f de t dt, para depois você substituir por x. Tá? Mas é apenas para chamar essa atenção com relação à mudança de variável. Tá? Mas essa que é a ideia da função de distribuição acumulada. Ela tem esse comportamento aqui. Tá? O interessante do comportamento da função de distribuição acumulada é que, quando você faz essa probabilidade aqui, né, ela vai ter três tipos de, de traçado no mesmo gráfico. Né? Primeiro, sempre que eu estiver interessado em calcular algo com relação à variável contínua, essa variável ela precisa estar definida em algum intervalo numérico. Por quê? Pela própria definição de continuidade, que a gente viu no começo, que não pode ser pontual, então precisa estar no intervalo numérico. Então, sempre que você definir uma variável aleatória, a função de densidade vai estar posso dizer, definida em um determinado intervalo. Esse intervalo, que a gente pode chamar aqui de A e B, né,
vai dar uma ideia de comportamento para a sua função de distribuição acumulada. Tá? Então, por exemplo, seja f, função de densidade, definida em intervalo AB. Vou colocar com o intervalo no formato de equação. Tá? Deixa eu só colocar aqui AB. Se ela está definida no intervalo AB, tá? Como vai ser, seja F1, ele não aceita o F1 separado. É porque o F eu devia colocar como função, já sei. F vira função aqui. Vira equação. Pronto. Então, o que é que vai acontecer com a minha função de densidade, de distribuição acumulada? Ela vai ter três comportamentos. Um antes de A, um depois de B e um entre A e B. Eu vou te dizer qual é. Porque como a função calcula a probabilidade, e ela está definida dentro desse intervalo, então a área dessa figura entre A e B vai ter que ser 1, porque é toda a área de definição. Se ela é 1, quer dizer que a probabilidade aqui dentro é 1. Significa que antes disso não tem nada, depois disso também não tem nada. Mas para a variável, para a função acumulada, antes disso eu não acumulo nada, porque eu só tenho zero. Entre A e B eu vou conseguir chegar a um ponto, e depois de B eu não consigo nada, mas na verdade eu já estou acumulado todas as probabilidades que é igual a 1. Então, o comportamento da minha função de distribuição acumulada, f de x, vai ser da seguinte forma. Espera aí, cadê o bichinho? Tá aqui. Ela vai ser zero, tá? Situação quando eu estiver com x menor que zero. Não, menor que a. Entre a e b, ela vai ter esse comportamento aqui, ó. X menos a sobre b menos a. Se x estiver entre a, deu a, e ela vai ser igual a 1 se x for maior que b. O que faz sentido aqui, o que é que não faz sentido? Né? É o comportamento que ela vai ter, tá certo? Ah, esse x menos a sobre b menos a vai depender muito de como se comporta a função. Tá? Mas olha só. Hum, tá, esse x aqui, na verdade, vai depender do comportamento da função, tá? Ela vai ter uma função qualquer, que não necessariamente é x menos a menos sobre b menos a. Tá? Isso aqui eu tenho um comportamento específico. Tá? Ela vai receber, na verdade, aqui, a integral de f de x dx. Tá? É justamente a integral. Aquilo ali é um caso particular que a gente vai ver já já. Tá? Então, entre A e B, ela tem um comportamento da função, que é o que a gente está definindo aqui, ah, de menos x a infinito, tá? E 1 se x for maior que b. Ela vai ter esse comportamento. Como é esse comportamento, eu posso tentar desenhar, tá certo? Eu posso tentar desenhar, mas não vou conseguir, porque eu não sei o comportamento daquela função lá, tá?
Aqui é o x, aqui continua sendo. Aqui é o f maiúsculo de x agora, porque eu estou trabalhando com a função de distribuição acumulada. Vamos supor que eu tenho um ponto A aqui e eu tenho um ponto B aqui. Então, assumindo que aqui seja 1 e aqui seja 0, tá? Então, a função é a seguinte, ela vem zerado até aqui, até nesse ponto aqui A. Aqui, a partir daqui de B ela é igual a 1, constante. Né? É isso que está dizendo aqui, tá? Zero quando x menor que A. Está aqui o x. Menor que A, a função é zero, constante. É isso aqui. 1 se x maior que B. Está aqui, ó. B maior que B, que está à direita de B, ela é constante igual a 1. Agora, aqui dentro, entre A e B, é essa função aqui. Vai me dar um comportamento que eu não faço ideia, tá? Vai ter um comportamento aqui que eu não sei. Mas o que eu sei desse comportamento é que aqui vai ser igual a zero e aqui vai ser igual a 1. Tem que ser, porque a função é contínua. Então, ela tem que obedecer isso aqui, dessa continuidade. Tá? Eu vou pegar um exemplo, fazer também a esperança variância, a gente vai pegar um exemplo lá no nosso material, tá? Para poder a gente fazer essa ilustração. Bom, continuando. Esperança. Esperança e variância. Tá, a gente já sabe com relação à notação utilizada, né? Já sabe as notações que são utilizadas para esperança e variância. E na variável discreta, a gente calcula essa esperança com aquele somatório do produto entre o valor que a variável assume e sua probabilidade. Mas a gente não tem esse valor. A gente tem uma forma de fazer um somatório, que é a integral. E do produto, bom, produto do valor pela sua probabilidade, né? Se a função é em x, então é x vezes f de x, que é a probabilidade. Então, a nossa esperança, tá, é calculada também usando a integral, só que agora ela está, perdão, ainda de menos infinito a mais infinito. Menos infinito a mais infinito de quê? Xf de x dx. Então, essa é a nossa esperança. Então, claro, a integral de menos infinito a mais infinito de f de x dx é 1. O que a gente vai calcular aqui não é essa integral, é a integral de x f de x. Isso vai ser nossa esperança. E o cálculo da variância, a gente já conhece também, escrito em função da esperança, né? Variância de x, que é o quê? A esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. Ou esperança ao quadrado de x. Dá no mesmo. Tá? Mas como é que eu calculo a esperança de x ao quadrado? Porque a esperança de x, eu já sei calcular, eu levo ao quadrado e encontro esse valor aqui. Tá? Isso daqui é a mesma coisa disso daqui. Só para arredondar a ideia, é isso. Tá? Tá, então como é que eu calculo a esperança de x quadrado? Ora, ora, ora. A gente já viu que esperança tem um monte de propriedades, essas propriedades valem para qualquer esperança, tá? Tanto para variável discreta como contínua. Então, vale aquela esperança de uma função de uma variável aleatória, como, por exemplo, a função x quadrado. Então, isso aqui continua sendo integral, ainda variando de menos infinito a mais infinito. Sim.
Agora eu estou com x ao quadrado. X ao quadrado é f de x dx. Nem sempre calcular essa integral é fácil. Calcular a integral de x quadrado f de x dx não é tão simples como calcular a integral de x f de x. Vamos lá. Tá, então com isso eu tenho o cálculo da variância, também o cálculo da esperança. Agora nós temos todos os elementos, acho que a gente pode fazer um exemplo, né, de tudo isso que a gente acabou de ver. Primeiramente, consideremos aqui que nós conhecemos a função de densidade de probabilidade, função de distribuição acumulada, esperança e variância. Ainda vamos ver uma distribuição, que é a distribuição uniforme. Na verdade, essa distribuição uniforme ela aparece como o primeiro exemplo aqui, ao qual nós não vamos fazer, nós vamos pular esse exemplo. Aqui, como sempre, né, é dado para o leitor a oportunidade de fazer uma imersão na ideia da variável aleatória, né? Então, vai se construindo essa ideia através desse texto, tá? Aqui vem a definição formal, tá? Assim como foi feito nas variáveis aleatórias discretas, tá certo? Começa-se a definir a variável, a função de densidade, tá? E aqui estão as propriedades da função de densidade, que ela é maior que zero, que a área total tem que ser igual a 1. Né? Note que, por exemplo, aqui está evitando, né, trabalhar o conceito de integral, né? Mas ela é feita aqui também com essa definição. Primeiro trabalhar o conceito de integral e depois calcular probabilidades, também com o uso do conceito da integral. E aí, aquela observação colocada, né, que tanto faz. Não vai fazer diferença você colocar menor, igual ou menor aqui nesse cálculo de probabilidades, nesses intervalos, porque nós não conseguimos calcular a probabilidade pontual. Então, depois eles entram com a função de distribuição acumulada, que é aquela mesma definição que nós colocamos, a probabilidade de x menor ou igual a um determinado valor x. A representação gráfica, né, eles colocaram bonitinha aqui. Né? Ela vem toda zerada, depois faz um comportamento qualquer, depois vem toda igual a 1. Né? Mas não é exatamente uma função igual a essa sempre. Tá? Vai mudar de comportamento dependendo da função que esteja trabalhando. Algumas propriedades, essas propriedades são facilmente verificadas. Por quê? F, função de distribuição acumulada, é uma probabilidade, como toda probabilidade é um valor entre 0 e 1, check. Limite quando x tende a infinito, a função é igual a 1, o próprio gráfico pode ajudar, que é aqui, ó, e é x. Quando x vem para cá, ele vai tender a infinito. E ela é constante igual a 1, então sempre vai ser 1. Check. Limite quando tende a menos infinito é 0. Mesma coisa para cá, ó. Para cá vai ser menos infinito do x. E ela é constante igual a 0. Check. Quando A é menor que B, a função de distribuição acumulada de A é menor que a distribuição acumulada no ponto B. Ou seja, isso quer dizer que é uma função sempre crescente entre A e B. Né? Esse comportamento de função crescente aqui, ó, entre A e B. Se ela não obedecesse isso aqui, ao invés de ela fazer essa curvatura para cá, ela ia fazer para cá. Vem, sobe para cá, ele vem para cá, é estranho. Isso não ia dar certo, não. Então, check. Bom, aqui é uma ideia do comportamento da função de distribuição acumulada. Como é que se constrói essa ideia desse comportamento da distribuição acumulada olhando para esse gráfico? Bom, o que é que a gente tem de função de distribuição acumulada? Ela vai completando probabilidades. Né?
Olhando para esse gráfico aqui, eu entendo que seja o gráfico de uma função de uma variável aleatória contínua qualquer, e que, por definição, pela propriedade 2 da função de distribuição acumulada, função FDP, a área total é 1, abaixo dessa curva. Pega esse pontinho A, imagina ele andando daqui para cá, né? Eu poderia ter feito uma animação gráfica aqui, eu fico devendo isso para todo mundo sempre. Eu falo que eu vou fazer no próximo semestre, nunca faço. O GeoGebra deve fazer isso. Imagina esse pontinho A e que ele possa caminhar nessa linha. Essa área escura, essa área pintada aqui, é a área referente à função de distribuição acumulada, ou seja, essa probabilidade aqui, x menor ou igual a A. Então, sempre que eu calculo a probabilidade, eu calculo a área. Eu estou calculando a área até A. Então, é toda essa área escura. Se eu desloco com A à esquerda, essa área vai diminuindo, até que eu chegue nesse ponto A aqui. Se eu chegar com esse A andando até esse ponto, a área aqui será zero. Significa que a probabilidade acumulada é zero. E para cá, à esquerda, tudo é zero também. À medida que eu vou crescendo com o meu A, até chegar aqui no final, onde a área total é 1, significa que eu estou pintando essa área, estou aumentando essa área total até chegar a 1. É isso que está acontecendo com essa figura. Tá? E essa que é a ideia de pensar na distribuição acumulada. Apenas para pontuar, outro elemento que foi colocado também, né, quando a gente definiu a função de distribuição acumulada, como essa probabilidade aqui, é que, como ela é em x, a integral vai de menos infinito a x. Só que quando eu estou aplicando a f de x dx, tem a questão da mudança de variável que foi feita aqui. Apenas porque essa variável vai ser substituída por x lá dentro do cálculo da integral. Tá? E aí tem o teorema fundamental do cálculo. Esse teorema, na verdade, é um teorema do cálculo que envolve integral e derivada. É aquela coisa de antiderivada, derivada. Né? Se uma função é integral da outra, a outra função é a derivada dessa. A pura definição de integral como antiderivada. Tá? É isso que trata o teorema fundamental do cálculo. E a mesma coisa funciona para a gente. Se f maiúsculo é integral de f minúsculo, então f minúsculo é a derivada do f maiúsculo com relação a x. Só. Puro uso do teorema. E aqui, para terminar, a parte teórica, que a gente já fez e está revendo, esperança e variância. Né? Só reformulando aqui aquela questão da fórmula da esperança e da variância, com relação à variável discreta e também com relação à parte de estatística descritiva. Né? Resta-nos que a esperança passa a ser a integral de menos infinito a infinito de x f de x dx, tal qual foi colocado aqui. É que a variância, né, que em princípio é dada por essa integral aqui, mas que, como a variância pode ser reescrita, deixa eu ver se vai aparecer aqui, né? Que são as propriedades de esperança e variância, que vocês já conhecem. Ela não foi colocada aqui. É por conta lá no material de variável aleatória de discreta, foi colocada aqui a variância, ela pode ser reescrita dessa forma. Aqui ela também pode ser reescrita dessa forma. Então, se ela é reescrita dessa forma, ela pode ser calculada dessa forma, desde que você calcule a esperança de x quadrado, com base na fórmula da esperança. Tá, então vamos para os exemplos. Né? Eu não vou fazer esse exemplo, 14.1, porque ele é a distribuição uniforme. Eu vou apresentar na próxima aula a distribuição uniforme, pura e simplesmente. Então, como eu vou apresentar essa distribuição, eu vou deixar ela quieta. Tá? Isso aqui é tudo dela. Agora nós vamos pensar em calcular outro. Pode ser esse exemplo aqui.
esse exemplo é interessante. 14,12, não, 14,2. O segundo exemplo, tá? Um exemplo clássico, tá? Eu não tenho a função, tenho essa figura, tenho esse desenho aqui. Encontrei o valor de K, determine a equação. Onde tem um K? Olha ele aqui, ó. O K está aqui. Tá? Determine a equação, calcula essa probabilidade, encontre a função de distribuição acumulada, determine o valor dessa probabilidade, e eu vou pedir para calcular a esperança e também a variância. Então, temos 7 itens a serem encontrados aqui, tá? Nesse exemplo. 5 que já estão aqui e 2 que eu estou incluindo, que é a esperança e a variância. Com isso, a gente consegue fechar esse conteúdo, a parte da variável aleatória, e deixar para a próxima aula, quarta-feira, para a gente fazer os modelos, a distribuição uniforme e a distribuição exponencial, né? Que é o que está aqui na outra parte, distribuição exponencial. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, olha para isso aí, já fala que eu tenho uma função, tá? Ele não fala se essa função é uma função de uma variável aleatória contínua, apenas que é uma função. E pede para eu determinar K. Aí sim, eu tenho que encontrar K de modo que essa função seja uma função de densidade, seja uma FDP. Tá? Então, eu tenho que encontrar esse K desde que F obedeçam aquelas duas propriedades. Aqui, ó. F tem que obedecer essas duas propriedades aqui. Tá? Então, vamos lá. Olha para essa função. A primeira propriedade de cara a gente já percebe que está sendo obedecida. Por quê? Essa retinha aqui, esse pedacinho aqui, é um segmento de reta, ele está todo acima do eixo X. Então, acima do eixo X positivo, abaixo do X negativo. Então, já foi. F maior ou igual a zero. Agora, a segunda não é que a integral necessariamente tem que ser igual a 1. Na verdade, é a área abaixo da curva tem que ser igual a 1. Tá? Vou colocar só área 1. A área 1 dá para saber que é a área abaixo da curva. Tá? Tá, então vamos lá. E agora, como é que eu sei qual é a área daqui embaixo? Essa figura, que gracinha, limpa frame. Essa figura eu vou colocar aqui, né? X, f de x. Aqui é 1, aqui é 6, tá? 1, 6. Aqui é 0,1, aqui é k. Já não consigo mais fazer 0,1. K. Ok. Na verdade, o que nós temos aqui é que, se levarmos em consideração aqui essa coisinha daqui, eu tenho uma figura geométrica cuja área é conhecida. Que figura geométrica é essa daqui? Isso aqui é um trapézio. Eu sei calcular a área do trapézio? Eu sei calcular a área do trapézio. Como é que eu calculo a área do trapézio? Vamos lá, exemplo 14,2. Exemplo 14,2. Como é que eu calculo a área do trapézio? A área do trapézio igual
A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. O trapézio, ele diferencia do triângulo, porque em vez de ter uma base só, eu tenho duas bases. Então, a área vai ser igual a base menor, né, B minúsculo, mais base maior, vezes a altura, que é sempre representado pela letra H, do height. Eu não vou colocar H, eu não vou colocar o X aqui, não, que a gente sabe trabalhar assim, né? A gente pega tudo isso aqui e por 2. Essa aqui é a área do trapézio. Como é que é esse trapézio? Que figura é essa, trapézio, né? A área do trapézio, deixa eu ver se eu tenho essa figura aqui. O trapézio, ele estará bem desenhado aqui. Pronto, desenho o trapézio, né? Onde o que eu tenho aqui embaixo é o B maiúsculo, que é a base maior. Aqui em cima tem o B minúsculo. Eu consigo diminuir isso aqui e fazer isso aqui. Né? O B maiúsculo é a base maior, aqui embaixo. B minúsculo é a base menor. H é a altura, que é um eixo perpendicular à base, que eu traço aqui, né? Sobre 2. Então, todos os elementos que eu preciso estão aqui no meu trapézio. Eu sei calcular a área utilizando essa formulazinha. Olha lá na figura e me diz. Não, está lá no Jamboard, né? Onde que eu identifico a base maior e a base menor? A base maior é isso? Isso aqui não me parece uma base porque não é paralelo a esse eixo. Na verdade, a base maior, o B maiúsculo, é essa daqui, ó. Isso daqui é a base maior. Consequentemente, esse ladinho aqui é a base menor, tá? E esse tracinho aqui é a minha altura. Então, esse trapézio está deitado, tá? Em comparação com esse aqui, né? Aquele trapézio está deitado, mas a fórmula vale, a área é a mesma, a área é a área. Então tá. Quem é B maiúsculo? Por que eu quero calcular a área? Porque a área tem que ser igual a 1. A área tem que ser igual a 1 porque é a propriedade que F tem que obedecer, né? Aqui, positiva, e a área é 1. Tá? Quem é B maior? Bom, é essa altura daqui. Que altura é essa? É K. B menor é essa altura. Que altura é essa? 0,1. E H é essa distância aqui. Que distância é essa? 6 menos 1, 5. Então, eu já tenho aqui E igual a K. Base menor E igual a 0,1. E a altura H igual a 5. Com isso, joga na fórmula e a gente encontra o valor de K. Simplesmente. Vamos lá, então? Logo, tá. K mais 0,1 ou 0,1 mais K e multiplica a altura, que é 5. Tudo isso sobre 2 tem que ser igual a 1, porque tudo isso é a área. E a área tem que ser igual a 1. Então tá, beleza. Beleza. Se tudo isso é igual a 1, significa que tudo isso aqui vai ser igual a 1 vezes 2, né? Pega esse 2 aqui e vem para cá multiplicando. Então, eu fico com isso aqui igual a 2. Tranquilo, né? Eu posso dividir todo mundo por 5. Tá? Pega essa igualdade aqui e divide por 5.
Tá, isso aqui é uma coisa que... cadê o símbolo de divisão do meu teclado? Não tem divisão no meu teclado. Tem aqui. Dividido por 5. Veja, estou pegando essa equação aqui, estou dividindo por 5. Quando eu faço isso, eu estou dividindo tanto essa parcela quanto essa parcela. Isso quer dizer que eu vou ter essa parte aqui vai dividir por 5. É 5 dividido por 5 é 1. E ali eu vou ter 2 quintos. Mas eu sei que 2 quintos é 0,4. Então, 0,1 mais K é igual a 0,4. Mas dá para saber quem é K. Quem é K? K vai ser 0,3. 0,1 mais 0,3 vai dar 0,4. Ou, fazendo do modo tradicional, né? K vai ser igual a 0,4 menos 0,1. K igual a 0,3. Perfeito, achei o valor de K. Achei o valor de K, 0,3. Se eu achei o valor de K, eu resolvi o item 1. Encontre o valor de K para que f seja a função. Tá? Apenas para verificar, aqui está, K igual a 0,3 encontrado. Tá? Foi utilizado algum método aqui que não foi o que eu usei. Ou pode ter sido, né, a mesma coisa, só que está sendo explicado de forma diferente. Mas o interessante é você ver a explicação detalhada e saber que chegou no resultado. Bom, K igual a 0,3. O que é pedido aqui agora? A equação de F. Essa que é a boa. A equação de F. Olha só, F está definida apenas entre 1 e 6. Tá? Com o meu desenho aqui, ó, entre 1 e 6. Antes de 1, ela é uma função constante igual a zero. Depois de 6, continua sendo constante igual a zero. Está só aqui dentro. Só aqui entre 1 e 6. Qual é a função de densidade entre 1 e 6? A função de densidade é uma função de x, porque afinal de contas ela é f de x. Né? Ela pode ser constante, que não depende de x, mas quando ela não é constante, ela depende de x. Então, que função é essa que depende de x? Bom, temos o seguinte: dois pontos. Dois pontos determinam a reta. Com dois pontos, eu consigo encontrar uma equação de uma reta. Quais são os dois pontos que nós temos? O item 2 aqui. Quais são os dois pontos que nós temos para fazer essa equação da reta? Nós temos o ponto 1. Deixa eu ver o que eu fiz. 1, 0,1. E o ponto 6, 0,3. Todo mundo concorda que eu tenho esses dois pontos? Aqui. Esse ponto aqui, ó, 1, 0,1 é esse ponto aqui. E o outro ponto é nessa outra extremidade aqui, cujo eixo x é 6 e o eixo y é k. Mas a gente acabou de encontrar o valor de k igual a 0,3. Então é 6, 0,3. Então eu tenho esses dois pontos. Há várias formas de encontrar a equação de uma reta dado dois pontos. Isso é geometria analítica. Eu conheço várias formas. Uma das formas que eu gosto de trabalhar é utilizando o determinante. Mas deixa eu ver como é que a apostila usa. Tá? A apostila não deve trabalhar utilizando determinante. Olha lá. Ela é linear, é uma reta, passa pelos pontos 1, 0,1, 6, 0,3. Tá? E aqui eles estão fazendo o sistema
observado, tá? Esse sistema aqui é uma das formas de encontrar a equação da reta. Certo? O que é a equação da reta? É x igual, não, é y igual a mais bx. Né? É a equação da reta, não é isso? É a equação da reta. Y ou f de x igual a mais bx. Isso é a equação de reta, tá? Está pegando o ponto. Isso aqui é um ponto xy. Então, ele está pegando esses pontos xy, transformando aqui. Se x e y é 1, 0,1, então é x igual a 1 e y igual a 0,1. Aí ele vem aqui no y, substitui por 0,1, vem 1, vem aqui no x, substitui por 1, vai dar o b. Então, ele gera essa equação 0,1 igual a mais b. Tá aqui. Mas, se o ponto é 6, 0,3, tá? Ponto e vírgula para diferenciar. Se o ponto é 6, 0,3, então ele pega o x, substitui por 6, e o y por 0,3. O y igual a mais bx passa a ser 0,3 igual a mais 6b, como está aqui. Então, ele só pegou a equação qualquer de uma reta qualquer, tá? E substituiu nesses dois pontos. Aqui eu tenho um sisteminha de equação, onde eu vou fazer essas substituiçãozinhas para encontrar A e B. Tá? Então, quando eu subtraio as duas, né, eu corto o A e vou ficar só em função de B. Então, eu tenho, na subtração, tá? Vamos supor que eu estou subtraindo de baixo para cima. Tá? Então, vai ter 0,3 menos 0,1, tá aqui. A menos A vai dar 0, vai sumir daqui. 6b menos b igual a 5b. Então, eu vou ficar com 0,2 igual a 5b. 0,3 menos 0,1, 0,2. 0,2 igual a 5b. 0,2 igual a 5b. E nos implica que b é igual a 0,2 dividido por 5. Ou não devia ter feito isso. B é 0,2 dividido por 5. É igual a calculadora 0,2 dividido por 5, 0,04. Então, B é igual a 0,04, assim como está aqui no material, B igual a 0,04. Tá? Substituindo na primeira equação, pega esse B aqui, ó, 0,04, eu vou encontrar o valor de A. Né? Substituindo 0,04 na primeira equação, eu vou ficar 0,1 igual a mais 0,04. Então, A vai ser 0,1 menos 0,004. Está aqui, essa conta aqui. 0,1 menos 0,004 é 0,006. Então, eu já tenho o valor de A também, que é 0,06. Isso é uma das formas de encontrar a equação da reta, passando por esses dois pontos. Aí, basta que eu faça aquela substituição que eu tinha feito no início. Y igual a A mais bx. Só que o valor de A é 0,06 e o valor de B 0,04. Essa é a minha equação da reta. Passa por aqueles dois pontos. Esse y é a mesma coisa que o f de x. 0,06 mais 0,04x. Então, isso aqui,
tá certo? É a minha equação da reta, tá certo? Mas essa reta, ela só está definida entre 1 e 6. Então, o que eu preciso informar ainda é que, fora desse intervalo, a função assume um valor constante igual a zero. Em outras palavras, a minha função de densidade, logo, será f de x igual a esse valor que está aqui, 0,06, mais 0,04x, se, se é, x estiver no intervalo de definição, que é justamente o intervalo entre 1 e 6. Tá? E fora disso, fora desse intervalo, vai ser igual a zero. Aí eu meto um c ponto c, é o caso contrário. F de x é isso tudo quando x está entre 1 e 6, e zero caso contrário. É o c ponto c. Tá? A equação aqui está bonitinha, porque foi feita no LaTeX. O LaTeX nos permite fazer uma coisa melhor do que o Word. Tá? Aí está a resposta do item 2, tá? Da minha equação. Que é que está escrito aqui de outra forma. Bonitinho. Ok. Então, eu encontrei a minha função de densidade. Tá? Aí, com isso, eu quero calcular essa probabilidade de x estar entre 2 e 3. Fácil. Fácil. Muito fácil, porque calcular essa probabilidade, a probabilidade de x está entre 2 e 3. Qual é a probabilidade de x estar entre 2 e 3? Eu sei que é a integral de 2 a 3 de f de x dx. Tá? Eu posso trabalhar usando a integral. Quem? 0,06 mais 0,04x. Tudo isso aqui dx. Eu posso fazer calculando essa integral, que é uma integral simples de ser calculada, ou eu posso fazer através da área do trapézio. Tá? E de que trapézio eu tenho que fazer? O trapézio vai ser o seguinte: o trapézio, uau, é aquela mesma figura, né? Que ela está aqui, sendo que agora, tá? Ela é de 1 a 6. Tá? E aqui eu tenho o 0,1, que eu já sei que é. E aqui eu tenho o 0,3, feio. Mas enfim. Só que agora eu não quero calcular essa área, eu quero daqui, ó, de 2 a 3. Então, eu quero essa áreazinha daqui. Eu posso calcular a área trapézio, mas aí para calcular a área trapézio eu tenho que conhecer quem é o f de 2 e quem é o f de 3, o que não é nenhum mistério, porque eu já conheço a função, né? E com isso calcular a areazinha de trapézio com aquela coisa, base maior, base menor, altura. Tá? Quem é base maior? F de 0,3. Quem é base menor? F de 2. F de 3, F de 2. Quem é a altura? A distância entre 2 e 3, que é 1. Ou eu calculo essa integral. Nesse caso, eu acho mais fácil calcular usando o desenho. E calcular usando o desenho, eu preciso primeiro saber quem é o f de 2 e quem é o f de 3. Tá? Quem é f de 2? Pega a função, substitui por 2 aqui no x. Tá? Vai ser 0,06 mais 0,04 vezes 2, mais conhecido como 0,08. 0,06 mais 0,08, 0,14. Quem é o f de 3?
0,06 mais 0,04 vezes 3. Eu já sei que vai dar 0, erro fora da equação. 0,12. Eu sei que 0,06 mais 0,12 dá 0,18. Então, eu também tenho o f de 3, que é 0,18. Certo? Bom, então isso facilita muita coisa, porque agora o que eu preciso fazer para calcular a área é utilizar a formulazinha. Qual é a área? Base, mais base, vezes a altura. Pega essa coisa toda aí. Quem é base maior? Bom, a base maior é essa daqui, que é exatamente o f de 3, que é 0,18. Quem é a base menor? A base menor é essa daqui, trapézio assim riscado. Quem é a base menor é exatamente o f de 2, que é 0,14. Quem é a altura? A altura é essa distância daqui. Está desenhado. Mas 3 menos 2 é 1, então a altura é 1, então não preciso fazer nada, apenas dividir por 2. E 0,18 mais 0,14, se eu soubesse fazer essa conta, 0,32, essa aqui é 0,32 dividido por 2. É mal feito. Um número decimal. Então eu vou 0,32, que é 0,16. 0,16. Olha que legal. 0,16 é a área abaixo da curva, e a área abaixo da curva, que no caso é uma reta, é a probabilidade. Então, a probabilidade solicitada, P de x entre 2 e 3, é 0,16. Nosso material, estamos aqui acompanhando. Terceiro, eu calculei o f de 3, calculei o f de 2, utilizando a fórmula da área do trapézio. Está aqui o desenho da área do trapézio, que esse pedaço aqui é melhor que o meu desenho, naturalmente. Tá? Vai dar 0,16. Então, calculado está. Próximo ao 4. A função de distribuição acumulada, que maravilha. Tá? A função de distribuição acumulada. Eu preciso saber apenas quem é a minha função de densidade. Eu já tenho essa função de densidade. E eu já sei que calcular a função de distribuição acumulada vai ser calcular a integral, tá? Que vai de menos infinito até um determinado valor x dentro do intervalo. Esse f é esse daqui, ó. Mesma coisa. Isso é a função de distribuição acumulada entre A e B. Se ela está entre A e B, aí deixa eu ver se eu consigo representar isso aqui no desenho. Né? Se ela está entre A e B, o que é que vai acontecer aqui? Ora, pega esse desenho aqui. X, f de x. A gente já sabe que isso aqui acontece. E que aqui é 1, e que aqui é 6. E eu tenho um ponto aqui qualquer, x. E a minha distribuição acumulada, ela vai pintando essa área daqui, que é calculando essa probabilidade dentro dessa área. X se move para cá, a área diminui. Se x se move para cá, a área aumenta. Tá? A minha F, tá? É essa probabilidade aqui. Tá? Probabilidade de x, tá? Menor
ou menor, ou menor ou igual a x, menor ou igual a x, que tanto vai fazer diferença nenhuma. Tá? E a gente sabe que isso aqui é uma integral, que é essa integral aqui. Ela vai de menos infinito a x, então ela vem de menos infinito para cá até o ponto x. Só que de menos infinito até 1, essa integral é zero, ela nem existe. Então basta contar a partir de 1. O que significa que eu posso corrigir isso aqui a partir de 1. Então é essa integral aqui de 1 a x. Vamos calcular então essa integral. Quem é essa integral aqui? A minha luz caiu. Foi o meu celular que estava suspenso em cima de um vaso. Vou deixar aqui. Vê se fica bom. Nem sei. Cadê eu? Tá mais ou menos. Voltando. Então, eu estou calculando a probabilidade de menos infinito a x. Só que de menos infinito a 1, ela é zero. Então, eu só vou contar a partir de 1. Então, essa integral aqui é de 1 a x. Vamos calcular essa integral. Qual é a integral dessa função aqui, primeiramente? 0,06 é 0,06x. Mais 0,04x, aí é aquela coisa, x2 sobre 2. Né? Esse 0,04 sobre 2 é 0,02. Então, vou ter x ao quadrado. Então, é essa integral aí que a gente precisa calcular. Tá? E ela vai limitar, naturalmente, de 1 até x. Tá? É isso que a gente calcula. Quando eu substituo por x, eu encontro exatamente essa equaçãozinha aqui. Tá? Então, vai ser essa mesma equaçãozinha, menos o que eu encontro quando substituo por 1. Tá? Ou seja, 0,06x mais 0,02x quadrado menos tudo isso substituindo por 1. Quando x é igual a 1, tanto faz. Vai sumir todo mundo aqui. Porque aqui vai ser 1, aqui vai ser 1. Isso vai ficar 0,06 mais 0,02. Então, isso vai ser, já colocando ali na representação ordenada, 0,02x ao quadrado mais 0,06 menos 0,06 mais 0,02, 0,08. Então, 0,08. Essa é a formulazinha da minha função de distribuição acumulada quando x está entre 1 e 6, que é o meu intervalo de definição. Tá? Ou seja, a minha f de x é igual, vou pegar aqui o símbolozinho, a zero, como sempre. Se x for menor que 1, a gente já viu isso no exemplo. Né? Essa equação aqui, que a gente acabou de encontrar, quando x está dentro do intervalo da definição, ou seja, entre 1 e 6, e depois disso, vai ser tudo igual a 1, certo? X maior que 6. A partir disso, é igual a 1. Será que dá certo isso? Será que ela é 0 quando é menor que 1 e 1 quando é maior que 6? Primeiro, vamos verificar se ela é 0 quando x é igual a 1, porque quando ela é 1, ela bate aqui. E se ela é 1 quando x é igual a 6, que é o comportamento dela, tem que variar de 0 a 1 dentro desse intervalo. Quando eu substituir por 1 aqui, né, quando x é igual a 1, o que é que vai acontecer? 0,02 mais 0,06 menos 0,08. 0,02 mais 0,06 é 1, é 0,08, menos 0,08, 0. Cheque. E 6?
Bom, aí 6 vou levar ao quadrado, vai dar 36. Então, eu vou ter que fazer uma conta aqui, tá? 0,02 vezes 36. 0,72. Mais 0,06. Mais 0,06. Menos 0,08. 0,78 menos 0,08, isso deu 0,7. Era para dar 1. Onde está o Wally? Eu provavelmente errei em algum lugar quando eu fiz essas continhas aqui. Opa! X2 sobre 2. X2 sobre 2, 0,4, 0,6. Vamos ver qual é a função que estão encontrando lá? Vamos ver o que eles encontraram. 0,02x ao quadrado mais 0,06x menos 0,08. Menos 0,08. Ah, tem um x aqui. Tem um x aqui. Tinha um x aqui. Ele vem para cá. Quando eu substituo por 1, ele não vai fazer diferença. Mas, quando eu substituo por 6, ele faz diferença. Porque eu multiplico por 6. Então, voltemos às continhas. Quieta aqui. 0,72 está ok. Essa conta mesmo, porque é 0,02 vezes 36, que é 6 ao quadrado. Agora, 0,06 vezes 6, eu faço aqui. Vai dar 0,36. Agora eu vou somar esses dois. Eu 1,08. Mas eu subtraio de 0,08. Então, isso aqui, naturalmente, vai dar 1, porque esse menos 0,08 igual a 1. Então, quando eu aplico f a 6, vai dar 1. Tá? Isso quer dizer que eu posso desenhar o gráfico. Tá? Essa funçãozinha daqui. O gráfico, maravilhosamente, vai ser... Apaga de novo. Desenha de novo. Maravilhosamente, meu gráfico vai ser isso aqui, ó. X. F maiúsculo de x, que é minha função de distribuição acumulada. Tá? Quando x é menor que 1, essa função é constante igual a zero. Aqui é o 1, aqui é o 6. Aqui é o 6. Faz de conta. Então, aqui ela é toda zerada, né? Qualquer valor de x menor ou igual a 1, ela é zero. Tá aqui. A gente já viu que o f de 1 é zero. Então, aqui é zero. Tá, vamos pegar 1 aqui, ó. Deixar pontilhado para cá. Porque eu sei que qualquer valor de x maior que 6 é 1. Então, aqui é 1. Constante igual a 1. Constante, tá? Parece subindo, mas é constante. F de 6 é 1, a gente verificou também, e corrigiu, inclusive, a equação, por causa disso. Mas o que acontece entre 1 e 6? Entre 1 e 6 é justamente que ela é essa função aqui. Olha o comportamento dessa função. Ela é uma função do segundo grau, e a gente sabe que uma função do segundo grau representa uma parábola, e como o coeficiente de x quadrado é positivo, é uma parábola com concavidade voltada para cima. E como f de 1 é zero e f de 6 é 1, é uma parábola com concavidade para cima que começa aqui e termina aqui. Então, é mais ou menos isso aqui o comportamento dessa função. Olha que maravilha. Feliz da vida, então, que eu consegui fazer o desenho da função de distribuição acumulada. Isso, no exercício, né, foi o item 4. Porque o item 5 encontre o valor de K tal que P de x menor ou igual a K igual a 0,6. Antes disso, eu vou calcular a esperança e a variância, ou deixar pelo menos encaminhada para vocês, porque... não, vamos deixar para calcular depois mesmo. Vamos encontrar o valor de K, tal que isso aqui ocorra. O que é que eu tenho que pensar aqui?
Eu fiz alguma coisa parecida com isso quando eu fiz a distribuição acumulada, né? Quando eu peguei aqui o desenho, limpa de novo, faz desenho de novo. Quando eu peguei esse desenho aqui, ó, olha, a minha coordenação motora vai melhorando quando eu faço isso, tá? Quando você repete cada vez mais fazer esse desenho, olha que legal. F de x, x. Volta para cá. Determina o valor de k, tal que a probabilidade de x ser menor ou igual a k é 0,6. Lembre-se que eu estou aqui na minha função de densidade, que é 6. Aqui é 0,1, que é 0,3, tá? Aqui vai ter um ponto, e aqui vai ter outro. É essa aqui que a gente está, tá? Só que, quando eu falo, determine o valor de k, tal que px menor ou igual a k é 0,6, o valor de k está por aqui, tá? Aqui eu tenho o f de k. E essa área daqui é dada. Essa área é 0,6. Está mal desenhada. Aquela é menor do que essa. Está muito mal desenhada. Mas, enfim, o importante é que a gente conheça essa ideia. P de x menor ou igual a k é a probabilidade daquela menor ou igual, né? É tudo à esquerda. Ela não vai ser antes de 1 porque não é zero. Antes de 1 é tudo zero. E ela é um valor maior que zero. É 0,6. Ela não é depois de 6 porque ela não é um valor igual a 1. Ela é 0,6, que é menor que 1. Então, ela está aqui no meio, sim. Tá? Mas como é que eu encontro esse valor de K aqui? K aqui. O uso que a gente conhece. Isso é um trapézio. E que eu sei calcular a área desse trapézio. Qual é a área desse trapézio? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Qual é a base maior? É o F de K. Qual é a base menor? 0,1. Qual é a altura? K menos 1. Esse pedaço aqui, esse trecho. Então, para resolver item 5, temos que a areazinha vai ser base menor, F de K, menos, aliás, mais, base maior, né? Base menor, 0,1. Tudo isso aqui que multiplica a altura, que é K menos 1, tá? K menos 1. E tudo isso aqui dividido por 2 tem que ser igual a 0,6. Né? Base maior, F de K, mais base menor, 0,1, tá aqui. Vezes a altura, que é a altura? Esse pedaço aqui. Esse pedaço é K menos 1. Sobre 2 é igual a área. E que área é essa? 0,6. A gente precisa saber, como a gente sabe, na verdade, quem é o F de K. Conhecidíssimo, tá aqui. Substitui. Não, perdão. Tá aqui. Substitui isso aqui por K. Vai dar 0,6 mais 0,4, K. Tá? Aqui. 0,6 mais 0,04x, 0,04k, mais 0,1k menos 1. Sobre 2, tá? Então vamos lá, né? Quem é Quem é 0,06 mais 0,1?
0,16. Então, vai ser 0,04K mais 0,16, que multiplica K menos 1. Ah, tá aqui já uma equação para fazer. Todo mundo percebeu isso, né? 0,04K mais 0,16, que multiplica K menos 1. K menos 1 mais 10. Sobre 2 igual a 0,6. Aí joga, multiplica K aqui, multiplica menos 1 aqui. E isso vai ficar. Ah, pega esse 0,6, joga para cá, vira 1,2. Tá? Vamos facilitar também, né? Já vamos fazer isso. Dá 1,2, porque estou pegando 0,6 multiplicando por 2. Aqui, eu vou multiplicar todo mundo por K, e depois multiplicar todo mundo por menos 1. Então, eu vou ficar com... Ah, vou ter que jogar para lá. Tem que pegar outra equação. Vamos lá. 0,04K ao quadrado, mais 0,16K. Agora vem o menos, porque estou multiplicando por menos 1. 0,04K, menos também 0,16. E isso é igual a 1,2, é 0,6 vezes 2. Joga para lá, joga para cá, vira a equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau, ela é dada por 0,04K ao quadrado, 0,16 menos 0,04 vai dar 0,012. Então, isso aqui vai ficar 0,12K. Menos 0,16 igual a 1,2. Esse 1,2 eu jogo para cá. Isso vai ser 0. Menos 0,16 menos 1,2 menos 1,36. Então, aqui vai dar menos 1,36. Menos 1,36. A equação de segundo grau. A equação de segundo grau, a gente mete a fórmula de Bhaskara para resolver e encontra os valores das raízes referente a K. Lembre-se que a gente está encontrando apenas um valor de K. Então, um valor de K vai fazer sentido, o outro valor não vai fazer sentido. Tá? Para facilitar a nossa vida, já que o nosso foco aqui não é fazer a equação de segundo grau, vamos ver o desenvolvimento dessa equação aqui, certo? 0,02K ao quadrado mais 0,06 menos 0,68. Aí ele fez uma divisão ali, hein? Simplificou. Vou simplificar aqui também, por 0,04. Vamos lá, simplificando por 0,04. Eu sei que isso aqui vai dar 1, 0,12. Vai dar 3. Aqui vai dar 1 ao quadrado. Vai dar 3K. E 1,36 vai dar 34. É isso que ele fez. Fez aquela simplificação para chegar a essa fórmula daqui. K ao quadrado mais 3K menos 34 igual a 0. Tá? Menos B é mais ou menos B ao quadrado, raiz de B ao quadrado menos 4AC. Tá? Menos 4, quando você multiplica por menos 34, vai dar mais. Né? A é 1 e C é 34, está aqui, mais 4 vezes 34.
9 mais 4 vezes 34, só para fazer essa conta aqui, ó. 9 mais 4 vezes 34 deu 145. Tá? 140. Raiz de 145, e eu posso calcular também isso aqui, porque a minha calculadora permite. A 12,04. Quando eu faço mais ou menos 3, dividir isso aqui por 2, tá? Eu vou ter dois valores. Um negativo, que é menos 3, menos 12. Né? Menos 3, menos 12, dividido por 2. Isso vai dar menos 15, dividido por 2, menos 7. Vai dar um valor negativo, menos 7 aproximadamente. E quando eu faço isso, menos 3 mais 12, né, dividido por 2, menos 3 mais 12,04 vai dar alguma coisa próximo de 9. Né? Quando dividido por 2, dá alguma coisa próxima de 4,5. Então, o valor positivo encontrado foi esse. O negativo não faz sentido, porque esse valor de K é um valor entre 1 e 6. Não pode ser negativo, então ele é descartado. Fiquei com positivo 4,5, que é o valor que está entre 1 e 6 aqui. 4,5. Então, encontrado o valor de K. Tá? Como eu falei para vocês, para terminar, eu estou sugerindo encontrar a esperança e a variância. Né? Eu vou apenas deixar indicado, porque o que vocês têm que fazer é calcular algumas integrais. Tá? Por exemplo, qual é o valor da esperança? Né? Esperança de x vai ser uma integral variando de 1 a 6. Né? A função de densidade, que é, que é essa daqui, f de x. Cadê? Que é essa daqui. Tudo isso multiplicado por x. Aí você só multiplica isso aqui por x. Tá? Legal, hein, mais vezes. Igual a integral de 1 a 6, 0,06x mais 0,04x ao quadrado. X. Para calcular essa integral. Tá? Calcula a integral, isso aqui vai ficar x2 sobre 2. Isso aqui vai ficar x3 sobre 3. Substitui por 6, depois substitui x por 1, você encontra o resultado, um menos o outro, encontra o valor da esperança de x. Para o cálculo da variância, a mesma coisa. Né? A gente já sabe que a variância de x, né, ela pode ser obtida por essa formulazinha daqui. Esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. Né? Aí eu só vou deixar também a formulazinha do cálculo da esperança de x ao quadrado. Porque na esperança de x quadrado, agora você, em vez de multiplicar por x, você multiplica por x quadrado. Então, aqui eu terei x quadrado. Consequentemente, eu vou chegar nesse resultado aqui. E, basicamente, em vez de ser 0,06x, é 0,06x quadrado. E aqui, em vez de ser x ao quadrado, vai ser x ao cubo. De modo que, quando você integrar, aqui vai aparecer x3 sobre 3, e aqui vai aparecer x4 sobre 4. Faz a mesma coisa, substitui por 1 e por 6. Enquanto esperança de x quadrado, você tem esperança de x. Tá? Substitui aqui as duas.
e está tudo resolvido, tá? Fica à vontade, vou deixar como exercício. Não é nada de difícil, não é nenhum mistério. Tá bom? Então, apenas repassando aqui a continuidade do material, né? Eles fazem a mesma coisa com esse exemplo 14.3, referente à distribuição triangular, que tem esse comportamento. Certo? Pede-se a mesma coisa e ainda pede a esperança. Nesse caso, a esperança é fácil, que a esperança é 2, tá? Que é exatamente a média daqui, desse ponto médio. Isso aqui é bem linear e bem simétrico. Tá? Tem toda uma resolução, está tudo aqui resolvido, tudo aqui bonitinho, para você fazer a sua comparação do seu resultado com as contas que estiverem aqui, certo? E vem a distribuição uniforme, que não vai dar para a gente ver hoje, vai ficar para a próxima aula, juntamente com a distribuição exponencial. Então, a gente trata a próxima aula, na próxima quarta-feira, de trabalhar as distribuições de probabilidade contínua uniforme e exponencial. Então, a aula termina aqui. Deixe-me apenas voltar à questão, fechar aqui, olha só, eu descendo igual a